muito feliz, né? Nós estamos fazendo nosso último praise aqui. Aí, vou pedir quem estiver mais atrás e quem está chegando agora, vamos sentar um pouco mais para frente para a gente poder ficar mais juntos, por gentileza, tá? Beleza, gente, vamos colocar de pé. Como os irmãos, acho que a maioria que está aqui talvez já tenha vindo, né, no primeiro. O Praise, ele é um pouco diferente do Connect, né? O Connect é um culto, tem a ordem litúrgica e tudo mais. No Praise, ele é um pouco mais diferente, é um momento de adoração, um momento que você vai se derramar aos pés do Senhor, louvando, adorando, glorificando, intercedendo, orando, enfim. É um momento um pouco menos formal, mas que a gente está aqui justamente para fazer o que nós fazemos todas as vezes que nós viemos, adorar ao Senhor, glorificar o seu nome, a sua majestade. Esse é o nosso maior objetivo nessa noite, amém? Antes de orar para a gente começar esse período, eu vou ler um salmo, e eu quero que vocês prestem bem atenção. O Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo o pecado é encoberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cânticos e livramentos. Nós estamos aqui justamente por isso, porque Ele perdoou os nossos pecados. Porque oramos a Ele em tempo oportuno e nós podemos achar. Nós podemos chegar aqui hoje e cantar e louvar ao Senhor, e Ele receberá a nossa adoração. Nós temos certeza e convicção pela fé que Ele vai receber a nossa adoração. Amém? Oremos. Te agradecemos, ó Deus, te louvamos porque por mais um dia nós acordamos, nós nos levantamos e estamos aqui vivos, ó Senhor. Pela oportunidade que Tu deste de glorificar mais uma vez o Teu nome, de Te adorar e Te bendizer. Ó Deus, Te glorificamos porque os nossos pecados foram perdoados em nome de Jesus. Nós Te glorificamos porque um dia o Senhor pagou os nossos pecados na cruz, e nós estamos aqui hoje para Te louvar e Te glorificar. Apesar de merecedores, ainda assim o Senhor é justo e fiel conosco. Te glorificamos por tudo, Senhor, e pedimos, ó Deus, abra os nossos corações, abra as nossas mentes, ó Deus, para que agora nós possamos oferecer a Ti o perfeito, santo e puro louvor, que saia dos nossos lábios, Senhor, a gratidão porque um dia o Senhor tem nos salvado. Glorificamos assim em nome de Jesus. Amém. Como o Vitor falou, nós viemos aqui hoje para adorar o nome de Jesus. E nesse lugar você tem liberdade para estar, para ser, para se mover. Aproveite esse ambiente. Ninguém está preocupado com o seu rostinho bonito. Ninguém. E nesse mundo hoje, onde nós somos tão afligidos, andamos tão ansiosos, tão preocupados, tão deprimidos, a palavra do Senhor nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, por meio de oração e súplica e com ações de graça. Meus amigos, hoje você tem a oportunidade de orar e suplicar a Deus, e a palavra ainda vai continuar dizendo: e Deus te dará a paz que excede todo entendimento, que não depende da sua circunstância, não depende do que você faz, não depende de quem você é, depende dEle. Você está aqui hoje diante dEle, é o seu lugar seguro. Vamos dizer isso nessa noite, aleluia.
pode cantar isso? Guarda minha saída, guarda minha entrada.
pobreza de amor, minha indolência na corrida celestial, minha consciência suja, minhas horas desperdiçadas, minhas oportunidades perdidas. Estou cego enquanto as luzes brilham ao meu redor. Tira as escamas dos meus olhos, reduz a pó a perversa raiz de incredulidade. Faz com que minha principal alegria seja conhecer-te, meditar em ti, contemplar-te, sentar aos teus pés como Maria, reclinar-me sobre o seu peito como João, ser como Pedro, atraído a teu amor, como Paulo, considerar todas as coisas esterco. Dá-me crescimento e progresso na graça para que haja mais firmeza em meu caráter, mais vigor em meus propósitos, mais consagração em minha vida, mais fervor em minha devoção, mais constância em meu zelo. Enquanto ocupo um lugar no mundo, livra-me de fazer do mundo o meu lugar. Que eu não venha buscar na criatura aquilo que só pode ser encontrado no Criador. Que a fé não cesse de te buscar, até que ela não seja mais necessária. Vai diante de mim, Rei dos reis e Senhor dos senhores, para que eu possa viver vitoriosamente e em vitória atinja o meu fim. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos.
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você tem dúvida do quanto você é amado? Olhe para a cruz. Você tem dúvida do quanto você é desejado? Olhe para a cruz. Você tem dúvida do quanto você é querido? Olhe para a cruz. Você acha que ninguém se importa com você? Olhe para a cruz. Você é querido, amado, desejado por ninguém mais, ninguém menos do que um rei que criou o céu, a terra. O amor dele é suficiente por você. Ele morreu por você para te salvar de você mesmo, do seu pecado. Não há mais condenação para você. Você está livre. Você está livre. Para o Calvário olharei, onde por mim morreu Jesus. Vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador.
estaremos com Ele, reinaremos com Ele para sempre. Aleluia! Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelo nosso irmão Rodolfo. Ele vai trazer uma breve palavra para nós. Glorificamos, Senhor, o teu nome. Te adoramos porque até aqui o Senhor tem, ó Deus, sido glorificado em nossas vidas. Pedimos a Deus pela vida do Rodolfo, que o Senhor possa guiar o teu servo pela tua palavra e que a mesa venha encontrar os nossos corações. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos, boa noite. Louvado seja Deus por essa noite de adoração. Por certo, o Senhor já tem tocado em nossos corações. Vamos abrir nossas Bíblias, quem está com Bíblia, celular, na carta de 1 a Pedro. 1 a Pedro, capítulo 1. Estaremos lendo apenas os versos 1 a 9. Uma breve reflexão. Assim que eu recebi o convite, enquanto os irmãos abrem, eu fui orar para saber o que eu tinha que falar, qual seria a mensagem para essa noite, e o Senhor tocou no meu coração. Regeneração. Para você que nunca ouviu essa palavra, nós vamos falar sobre isso hoje. São os 3 tópicos que nós trabalharemos: as causas, o porquê da regeneração, os versículos 1 e 2, os versos 3 a 6, a finalidade da regeneração, o porquê fomos regenerados, e do 6 a 9, a glória da regeneração, o presente que nós ganhamos na regeneração. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com grande alegria indizível e cheia de glória. Olha a certeza de Pedro. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Somente até aí, queridos. Me lembro, há alguns anos, estava fazendo um curso, vou revelar a minha idade não, mas esse curso deve ter uns 20, 25 anos. E naquele curso o professor começou, acho que era a segunda aula, com a pergunta: de onde você é? E, naturalmente, quando vem essa pergunta, de onde você é, nós tentamos responder o quê? Com a localização geográfica, uma cidade, um local. Só que, à medida que a aula foi avançando, eu fui observando que aquela pergunta não era simplesmente de onde eu vim, mas quem eu era. Quais são os valores que me definem, quem eu sou, pelo que vale as coisas na cultura de onde eu vim, qual é o país de onde eu vim, o que eu estudo, pelo que eu passaria anos numa faculdade, o que vale uma faculdade para mim, o que vale, quais são os valores, de certa forma que essa pergunta chegava em seu âmago: quem é você? E é assim que Pedro começa a sua carta. Ele chama os irmãos ali de forasteiros. Aí você às vezes pensa assim, forasteiros, opa, matei a interpretação. Os judeus estavam sofrendo perseguição em Jerusalém, a perseguição se acirrou, eles fugiram e foram para lá. Só que quando você vai ler a carta de Pedro, ela não era para judeus somente, unicamente não. Porque no capítulo 4, versículo 3 e 4, ele vai dizer assim: vocês outrora viviam como gentios, então não era para judeus. Então, se ele não estava falando com judeus, ele chama eles de forasteiro, o que Pedro estava querendo dizer? Que alguma coisa aconteceu com aquelas pessoas, na cultura onde ela vivia, com os valores que ela vivia, que elas foram tiradas daquele lugar, elas foram trocadas, a mente dela mudou, alguma coisa na vida delas mudou, de dentro para fora, que a partir de agora ela passou a ter outros valores, passou a trabalhar por outras coisas, passou a lutar por outras coisas, porque a vida delas mudou. Porque Pedro sabia, ele era o apóstolo, chefe do colégio apostólico, mas aonde o evangelho vai, ele transforma vidas, ele muda mentes. Então ele fez pessoas forasteiras dentro das suas próprias casas, das suas próprias famílias, tendo que voltar para o seu próprio lugar de trabalho, mas alguma coisa na mente delas mudou, alguma coisa na vida delas mudou, que agora tudo se fez novo. Tudo mudou. E assim éramos nós. Lutávamos pelos mesmos valores. O mundo para nós era um lugar agradável. Nós trabalhávamos pelas mesmas coisas, nosso tempo, dinheiro, queremos ser o melhor, queremos ser... Mas, de repente, a nossa mente se abriu, porque a pregação do Evangelho chegou até os nossos ouvidos, e aquilo que outrora para nós era valor, tudo transformou, porque agora o que tem valor para nós é Cristo, o que tem valor para nós é aquilo que aconteceu naquela cruz, porque nós enxergamos o mundo de uma outra forma, porque nós somos agora forasteiros, porque o nosso lugar não é mais aqui, nós não somos daqui, o nosso coração não bate mais pelos mesmos valores, porque nós temos um valor supremo, que é Jesus Cristo e aquilo que Ele fez por nós. É uma esperança viva que Ele nos deu naquele Calvário, é uma esperança viva que Ele fez, e Pedro sabia disso. Vocês estão sofrendo porque não são daí, porque vocês foram eleitos, porque Ele transformou a vida de vocês. E essa é a primeira parte do nosso texto. Vamos lá, irmãos, a Bíblia aberta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E esse reino é diferente. Porque se eu falasse para você assim, os valores são diferentes. Olha bem, Pedro, quem aqui escolheria Pedro para ser o apóstolo? Quem aqui escolheria Pedro para ser o pastor da igreja? Então Pedro já está mostrando o seguinte: Pedro era quem? Era um líder improvável, mas era alguém que Deus escolheu.
O reino não somos nós que definimos quem entra. Nós temos o poder de botar os limites no reino. Quem escolhe quem vai nascer de novo é Deus. E no reino tem lugar para Pedro, no reino tem lugar para Paulo, porque ele que determina, porque nesse reino não entra quem é intelectual, não entra quem é o melhor, não entra quem é o mais erudito, mas entra todos aqueles pelos quais Deus escolheu e Deus elegeu. Aí ele fala essa palavra 2 vezes na nossa primeira parte, né? Eleitos que são forasteiros, da dispersão no Ponto, Galácia, Ásia e Capadócia. Ele era o apóstolo, mas ele sabia que não podia controlar o poder do Evangelho. Onde o Evangelho ia, pessoas nasciam. E a segunda vez que ele fala assim, olha, eleitos, aí ele fala sobre 3 coisas. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. E aqui eu queria falar um pouco com vocês. Você não está aqui por causa da pandemia. Você não está aqui simplesmente porque alguém te chamou. Você não está aqui porque o seu pai te trouxe, porque sua mãe te obrigou a vir aqui. Você está aqui por causa da vontade de Deus. Muito antes mesmo de você nascer, mesmo antes das coisas serem construídas, muito antes de você saber quem Ele era, Ele já te amava. Essa é a nossa história. A nossa história não começa simplesmente quando nós ouvimos o Evangelho, mas Ele estava preparando todas as coisas para nós, porque tudo está no controle dEle. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, e é isso que nós aprendemos segundo a Escritura. Nós não somos um acidente, não foi uma coisa que aconteceu, não foi uma situação difícil que te trouxe aqui, não foi a doença de um familiar que te trouxe aqui, foi o sangue de Jesus que pode perdoar de todos os seus pecados e pode abrir os seus olhos para que você veja o mundo com um novo valor, para que você possa ver o mundo a partir dos olhos de Deus. E isso é sabedoria em Provérbios. Aí ele fala assim, em santificação do Espírito. Tem que ter um corte, tem que ter uma ruptura. Por isso muitas vezes que a gente sofre. Você não foi eleito para prostituição. Você não foi eleito para as drogas, você não foi eleito para a glutonaria, para a bebedice. O seu prazer não está nessas coisas. O prazer do eleito não está mais no mundo, os valores mudaram. O seu prazer agora está em Cristo. O seu prazer está nos louvores. O seu prazer está em estar na casa do Senhor, como nós cantamos aqui hoje, porque existe uma santificação do Espírito que foi colocado dentro de você, porque o mundo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Ele fala assim, para a obediência e aspersão, característica subjetiva, né? Nós temos que obedecer. Nós temos que conhecer as Escrituras e obedecer. Mas olha só, que ele não falou uma característica só agora, ele colocou 2 juntas. Porque ele sabia que nós íamos errar. Nós temos que obedecer, mas ele sabia que ia ter falhas no caminho. Por isso ele sabia de obediência e aspersão do sangue de Jesus. Opa, aspersão matei, está falando de cruz. Não. Pedro ainda não está falando de cruz. Essa palavra aqui, todo judeu que fosse ler ia saber muito bem do que ele estava falando. É a respeito de um sacrifício que era feito uma vez por ano, para que o perdão dos pecados do povo pudesse ser quitado por um sacrifício que era dito. Pedro estava virando para aquelas pessoas, está vendo você, judeu? Aquilo que vocês faziam, essas pessoas que estão aqui agora estão no mesmo pacto. Essas pessoas que estão aqui agora, que vocês estão indo, elas têm o mesmo direito. Aquilo que vocês faziam uma vez por ano, ele fez de uma vez por todas. Tudo está naquela cruz. Tudo que nós vivemos está naquela cruz. Tudo que nós somos está naquela cruz. Por uma igreja que estava sofrendo perseguições, estava sofrendo martírio, estava sofrendo nas aranas. Aí Pedro agora vai dar um recado para a igreja. Olha lá no versículo 3 o recado que Pedro tem que dar para quem estava sofrendo. Bendito o Deus. Estranho, né? Nessa hora, talvez a gente diga, a cabeça deveria bugar, né? Espera aí. Recado para quem está sofrendo, bendito seja Deus. Por que começar o recado para alguém que está sofrendo com a bendição? Porque a nossa mente esquece. E Pedro queria colocar as coisas no lugar certo. E eu sei que muitos aqui às vezes passam por aflições e sofrimentos, mas Deus quer te fazer lembrar uma coisa. Bendiga o nome de Deus.
Nós não podemos achar que Deus é o refém das nossas situações, que Deus é refém das nossas provas, porque o Evangelho hoje é um Evangelho que esqueceu uma pequena palavrinha chamada providência. Ele está no governo da história, Ele está no governo das nações, Ele está no governo da sua história, e por isso Pedro tem uma obra, bendiga o nome dEle, porque Ele não perdeu o controle, por mais que você não veja a saída, por mais que Nero não tenha parado de matar, por mais que Nero não tenha parado de atacar, por mais que os cristãos continuavam morrendo nas areias, mas o nome de Cristo nunca parou de ser glorificado e nunca parará de ser glorificado, porque Ele é aquele que zela pelo nome dEle, é Ele que nos sustenta, é Ele que te trouxe aqui. Bendiga o nome de Deus. Ele fala assim: bendito Deus e Pai, olha bem, de nosso, Pedro está se incluindo ainda, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não disse só Jesus, ele disse Jesus Cristo. Cristo é o anúncio de Jesus como Messias, então ele é uma promessa de Deus, e Deus cumpre promessas, e se Deus cumpriu a promessa enviando Jesus, é porque nós temos um Deus confiável. A obra de Deus tem toda a sua confiabilidade na obra do Filho, e se Deus é confiável para cumprir as suas promessas, Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século, e foi isso que Ele disse para nós, porque Deus é confiável. E Ele disse Senhor, para nós, às vezes essa palavra que passa um pouquinho batido, né? Mas não é. Era a palavra que era dada para César. Lembra que eu falei que nós temos um novo natureza? Nós temos um novo governo. Esses homens, esses cristãos estavam descobrindo isso. Nós não ficamos desesperados por causa da decisão de um colegiado. Nós não ficamos desesperados porque o presidente mudou, porque a lei vai mudar, porque o nosso governo está nas mãos de Jesus Cristo. Nós esperamos dEle, nas promessas dEle, nós conhecemos Ele, a nossa vida está nele, tudo está nele. E ele fala assim, segundo a sua muita misericórdia. Se tem misericórdia, nós temos um problema, né? Para ter misericórdia, alguém tem que estar em miséria. Talvez não, certamente essa condição do nosso coração, miséria, pecado, mas Ele tem infinita misericórdia. Olha o pecado que Pedro vai dar agora. Segundo a sua infinita misericórdia, Ele nos regenerou. Aí agora de novo a mente buga, né? Espera aí, eu estou sofrendo, aí você vem com um termo teológico para falar que significa que eu nasci de novo, e você vai dizer que isso aí agora vai me trazer paz. Como a regeneração pode trazer paz? Como a regeneração pode dar descanso àquelas pessoas que estavam sofrendo tanto? E como a regeneração pode dar descanso para a sua alma hoje? Então, nós precisamos entender, não simplesmente o que é regeneração, mas para que nós somos regenerados. E Pedro nos dá 3 sinais da nossa regeneração. No versículo 3... para a esperança, não esqueçam isso, para a herança e para a salvação. Pedro vai falar que nós somos regenerados para 3 coisas. Versículo 3, para uma herança. Versículo 4, para a esperança. Versículo 5, lá no finalzinho do 5, para a salvação. Não é qualquer tipo de esperança, não é qualquer tipo de herança, não é qualquer tipo de salvação. E ele fala assim, para uma viva esperança. Queridos, evangelho não é só conhecimento teológico. Você precisa sentir o Senhor. Você precisa viver Cristo. Você precisa chorar pelos seus pecados. A palavra diz assim, não vos conformeis com este mundo, porque a natureza pecaminosa que ainda nós lutamos com ela, muitas vezes vai nos tender para as coisas desse mundo. Mas lembre-se disso, nós não somos daqui mais. Ele nos transformou e Ele mudou o nosso coração e nos deu uma esperança, uma herança e a salvação. E diz assim a palavra do Senhor no verso 3, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que tem a ver esperança com ressurreição de Jesus Cristo? Se você achar que a ressurreição de Jesus era só um milagre, realmente ficou lá, né? Era um milagre. Agora eu quero te lembrar de uma coisa, a ressurreição de Jesus Cristo não foi só um milagre. Ela foi o início da ressurreição de todos os regenerados. Mais uma vez,
A ressurreição de Jesus Cristo foi o início da ressurreição de todos os regenerados. A esperança que nós temos em Deus, quando ela é colocada em Cristo, ela não pode ser morta. Se Jesus Cristo ressuscitou, a sua fé não pode ser morta. Você não pode acreditar que morreu e acabou. Você não pode acreditar que fomos criados para essa vida aqui, porque Ele nos deu uma esperança que é pautada naquela cruz. Quando Ele levantou de entre os mortos, Ele nos deu a garantia que um dia todos aqueles que aceitaram Jesus, todos aqueles que creem no seu sacrifício, todos aqueles que aceitaram em seu Filho, um dia também ressuscitarão e estarão com eles para sempre na glória, em um novo mundo, em uma nova natureza, e nós viveremos para sempre com o Senhor. Tudo naquela cruz, tudo estava ali, tudo naquele terceiro dia, quando Ele levantou, nós temos esperança. Característica subjetiva, depende de nós, depende de você, como você encara as coisas durante o seu dia, nas tribulações, nas aflições. Lembra disso, eu tenho uma esperança viva, porque Jesus está vivo. Nós cremos na ressurreição. Mas Ele não para aí. Preste atenção no versículo 4. Para uma herança. Olha as características. Incorruptível. O que seria incorruptível? Que não se corrompe com a morte. Não se decompõe. Ele fala sem mácula, não possui defeitos. Imarcessível, não murcha, não se extingue, ou não pode se corromper. Agora preste atenção. Herança, essas características não são de um lugar. Essas características são de uma pessoa. Essas características são de Deus. A sua herança não é um lugar. É muito mais do que um lugar. Não se iluda com o lugar, porque Satanás estava lá e de lá caiu. Mas a nossa herança é uma pessoa, a nossa herança é Jesus Cristo, onde nós colocamos o nosso descanso. A nossa herança é Ele, é viver nele, como nós trabalhamos aqui na última carta que nós estudamos de Filipenses. O nosso descanso está no Senhor, e nós sabemos disso. A palavra herança fala de alguma coisa que se recebe depois que alguém morreu. E Ele morreu para nos garantir a esperança, para nos garantir a herança. E da mesma forma, um dia, quando nós também passarmos dessa vida para outra, nós sabemos que não acaba aqui, porque o céu espera todos os quais Deus colocou o seu Espírito neles. Esperança, herança. Nós não somos um povo derrotado por causa das aflições, não. Nós somos um povo que está de pé, porque nós sabemos que o nosso Rei está vivo. Ele controla a história, Ele é o Senhor da história. Pedro está falando para aquelas pessoas que estavam sofrendo, Jesus está vivo, então tudo nele está garantido, e ele era testemunha ocular. Ele fala para a salvação. No versículo 5 diz assim, a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aí você fala assim, opa, você acabou de dizer que ele já tinha uma natureza, agora você está falando que a salvação vai se revelar no último tempo. Então vamos lá. Característica subjetiva, objetiva, e agora vamos para a salvação. Quando nós falamos assim que nós somos salvos, nós estamos dizendo com relação à justificação. Ele nos libertou da condenação do pecado. Então nós fomos salvos. Quando nós falamos que nós estamos sendo salvos, nós estamos dizendo que Ele está nos livrando do poder do pecado. E quando nós falamos da glorificação, um dia nós seremos salvos da presença do pecado. Fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Então presta atenção, característica subjetiva, objetiva e processual. Ou seja, passado, presente e futuro. O que Pedro estava dizendo para ele sobre a salvação? Você não pode passar a sua vida preso naquilo que aconteceu com o seu passado. Você não pode parar a sua vida pelos seus traumas, porque você tem que enxergar os seus traumas a partir de Jesus Cristo. Você não pode parar de servir ao Senhor por aquilo que está acontecendo agora. Eu estou desanimado, mas Ele está vivo. Eu não tenho mais, Ele está vivo. E a gente não para nem no passado, nem no presente, porque a gente olha para frente e nós sabemos que Jesus Cristo um dia voltará. Foi o que nós cantamos aqui hoje. Isso que nós temos, uma esperança, herança e salvação. Chegamos na última parte do nosso texto de hoje.
o presente da regeneração, versos 6 a 9, ele começa dizendo assim: nisso exultais. Continua morrendo na arena? Continua. Continua perdendo lá a cabeça lá para os capatazes? Que continua. Mas vocês têm uma alegria de viver. A alegria ultra circunstancial que não está aqui. A sua pode tudo dar errado. Pode todas as portas se fecharem, mas nós sabemos, existe uma porta aberta no céu através do Calvário. E Ele ressuscitou para nos garantir isso. Nisso exultem. Exultem porque vocês sabem que tem uma viva esperança, porque vocês sabem que tem uma herança, porque vocês sabem que tem a salvação, é uma garantia do servo, é uma garantia daquele que vive Deus. Nisso vocês têm que exultar. Não olhem as circunstâncias, não olhem o que Nero está fazendo, não olhem para os leões na arena, mas olhem somente para Jesus Cristo, o único autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Embora no presente, vamos lá comigo, ó. Por breve tempo, sejais contristados, está escrito aí? Não, tem uma palavrinha pequenininha. Se necessário. Aflição para nós não é algo que acontece por acaso. Nós passamos a vida inteira, às vezes, pedindo: Senhor, me livra dessa tribulação, me livra daquela outra tribulação, me livra daquilo outro, mas nós precisamos entender isso. Ele está no controle, e se Ele permitiu alguma tribulação sobre nossa vida, é porque Ele quer trabalhar em nós. Ele não é um Deus que está, meu Deus, e agora o que eu faço? Aconteceu aquilo? Não, Ele que nos coloca nas situações, porque Ele é que é o nosso protetor, o nosso provedor, está conosco em todos os momentos. As tribulações é uma forma que Deus tem de trabalhar em nós. Observe bem comigo lá, ó. Versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus. Versículo 6 fala que é necessário passar por provações. Como assim? O poder de Deus é o que te mantém nas tribulações. A tribulação é uma forma de Deus te proteger da sua natureza pecaminosa, da nossa natureza pecaminosa. É o poder de Deus que nos sustenta em algumas tribulações, para que através do poder de Deus, a obra de Deus seja manifestada em nós. Para que a fé genuína possa ser manifestada, nós precisamos entender o poder da fé, porque esse é o presente da regeneração. É colocada em nós uma fé que muitas vezes ela crê contra a esperança. Tudo deu errado. Às vezes as situações foram, já era para ter desistido, já era para ir embora, mas nem embora a gente consegue mais, porque quem não segura a gente aqui, quem segura a gente aqui não somos nós mais. A fé não é nossa, mas ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus, e o regenerado precisa saber que não está aqui por causa de si, precisa saber que não está aqui mais porque é forte, precisa saber, e às vezes essas aflições precisam acabar com toda a nossa força para que a gente possa entender: a fé não vem de vós, mas é um dom de Deus. Tudo mudou, é outro mundo, é outra natureza. E ele diz assim, verso 7, por que tem que ser assim, irmão? Por que nós temos que passar por tribulações? Ele vai responder: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que o ouro, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O ouro, para ser purificado, ele precisa ser jogado no fogo. E eu acabei de dizer assim, que Deus está no controle da nossa história. Preste bastante atenção nisso. Se for necessário, Ele enviar o povo dele às chamas, para que nas chamas ele seja purificado, assim como o ouro é purificado no fogo. Se for necessário Ele jogar a nossa vida, as nossas situações que nós passamos, a nossa vida profissional no fogo, para que redunde em maior louvor, Ele vai fazer isso para que o nome dEle seja glorificado. Essa é a história da igreja de Deus, porque se tiver que fazer, Ele vai fazer. E isso vai nos dar a maior certeza que na hora da aflição, o nosso coração vai continuar batendo por Cristo, por Jesus. A fé testada, a fé aprovada e, por último, a fé recompensada. Observe que Pedro agora faz um trocadilho, versículo 8. Diz assim: a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo. Não havendo visto, há mais. Essa palavra aqui para Pedro não era uma palavra muito simples, não, né?
Lembra de Pedro? Essa palavra aqui? O que Jesus perguntou para ele? Pedro, você negou. Mas quando Jesus Cristo encontrou com ele, às vezes eu fico pensando assim, Pedro passou anos, às vezes, meditando naquilo ali, né? Por que eu fiquei e não Judas? Já pararam para pensar nisso? Por que eu e não Judas? E Jesus falou comigo. Pedro, Satanás pediu você. Satanás pediu você. Ele queria você, Pedro. E Pedro passou, eu estava aqui com ele, eu servi, eu vi as mesmas coisas, eu vi os mesmos sinais, inclusive já quero dizer para vocês que sinal não garante nada, porque Judas estava lá e viu uma pessoa morta de 3 dias ressuscitar, mas isso não serve de nada, não serviu de nada na vida de Judas. E Pedro às vezes pensando, por quê? Por que se Satanás pediu para me cirandar? Aí ele vem na resposta do próprio Senhor Jesus, mas eu orei por ti para que a sua fé não desfaleça. Nós somos garantidos por Ele, nós somos garantidos porque Ele nos amou antes da fundação do mundo, não tem outra conversa, não tem outro assunto, a nossa fé está nele. Ele chamou um povo que sabia que ia errar, Ele sabia que você ia errar, Ele sabia várias vezes que nós íamos ter o nosso comportamento tendido ao pecado, mas Ele nos perdoou. Não existe nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. Não existe nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame menos, porque Ele nos ama com o amor eterno, manifestado na cruz do Calvário, quando Ele puniu os seus filhos para perdoar os nossos pecados. A fé recompensada é a fé que vem do alto. Não havendo visto a mais, Pedro viu, mas teve que descobrir que o meu amor não via de mim. E ele faz um trocadilho assim, no qual, vendo agora, não vendo agora, presta atenção, não vendo agora, mas crendo. Já orou alguma vez pedindo um sinal a Deus e o sinal não veio? Já orou alguma vez dizendo, Senhor, mostra que o Senhor está aqui, e não aconteceu foi nada? Se o Senhor estiver comigo, eu vou ser o primeiro lugar, e nem o último conseguiu ficar. Tudo deu errado. Mas você ficou. O que prova o valor da nossa fé não são os sinais, não é a forma, porque Deus não é obrigado a nos responder, Deus não é obrigado a dar o sinal, mas o que prova por nós a fé foi a mesma coisa para Pedro, foi porque ele intercedeu por nós, foi porque ele orou por nós. É isso que mostra a verdadeira fé de um eleito de Deus no meio das provas, lutas, tribulações. A gente não vai embora, a gente não desiste de Cristo, porque foi Ele que sustentou, mesmo não vendo, mesmo as orações não sendo respondidas, alguma coisa bate em nosso peito que não deixa a gente desistir, que não deixa a gente ir embora, e isso é a verdadeira fé. A verdadeira fé não são dos teólogos mais sábios, são dos afetos, são daqueles que sentem o Cristo, são daqueles que sentem aquilo que aconteceu, são aqueles que choram pelos seus pecados, mas se glorificam a Deus porque há perdão para nós, porque nós temos uma esperança, uma herança e a salvação garantida, não em nós, mas na obra de Cristo por nós. E Pedro termina a carta, esse pedaço pelo menos, dizendo assim, obtendo o fim da vossa fé. Isso que bate no seu coração, que não deixa você ir embora. Isso que bate no seu coração, que não deixa você sair mais. Isso que bate no seu coração, que não deixa mais você valorizar o mundo que outrora você valorizava. Ela tem um fim. É a salvação da sua alma. Eu trouxe 3 aplicações. Vou ser bem breve. Uma para cada parte. A primeira diz assim, nós não somos deste mundo. Não tente parecer como se fosse. De novo, nós não somos desse mundo. Não tente parecer como se fosse, porque o mundo vai te pressionar para você usar determinado tipo de gíria, determinado tipo de comportamento, determinado tipo de relacionamento, mas saiba de uma coisa, dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Nós não somos daqui. Tem orgulho da sua nova natureza, tem orgulho da sua história, tem orgulho da história do seu povo. Nós não somos daqui, não tente parecer, não se deixe levar pelo mundo, não se deixe levar pelo pecado, não se deixe levar por amizades, não se deixe levar por influência, mas que sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Nós não somos daqui. Segunda aplicação, nunca se esqueça das finalidades da regeneração, porque na hora da prova a gente esquece.
Você foi regenerado para uma viva esperança, para uma herança e para a salvação. Quando as suas orações estiverem lá que parece que ninguém tem te ouvindo, lembra disso. Quando você pedir um sinal, vamos pedir de novo, eu vou pedir também, e o sinal não acontecer, você vai lembrar. O que ele tinha que mostrar, ele já mostrou. Uma viva esperança, uma herança e a salvação. Você vai ter que voltar segunda-feira, vai trabalhar, mesmo lugar, mesmas provas, mesmas lutas, mas quando você olhar para a luta, uma viva esperança, uma herança e a salvação. E por último, não é uma tribulação, não é sobre o que Deus pode fazer em nós. Não é esse o recado de uma prova. Deus está trabalhando. O recado é o que nós podemos enxergar no Senhor nas horas das tribulações. O recado é quem você vê. É o que você consegue enxergar mesmo se Ele não te livrar. O que você consegue ver se as portas não abrirem. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, talvez alguns aqui, mas eu tenho correta convicção, um dia nós passaremos pela grande tribulação. E nós temos uma missão lá. Não sei se nós, nossos filhos. E nossa missão lá, sabe qual é? Mostrar que existe contentamento no Senhor. A gente só lembra das aflições que eles vão passar, ou que nós passaremos, né? Porque esse texto aqui vai estar lá. E eles vão entrar nas arenas cantando. E sabe quem ensinou isso para nós? Os nossos irmãos do passado. Eles entravam nas arenas, enfrentando leões, enfrentando as feras, cantando. A gente cantou aqui num culto, né? Maravilhoso isso aqui. Eles cantavam diante de leões que iam devorá-los. Aí eles tiveram uma excelente ideia. Vão cortar a língua deles, porque eles vão parar. Sabe como é que eles entravam nas arenas? Não tinha como calar eles. Eles não eram mais daqui. E eles sabiam que quando os olhos fechassem, seja por leão, seja por espada, um outro lugar iria se abrir. E eles iam se encontrar. Porque Pedro estava dando certeza. Vocês vão obter o fim da vossa fé. A salvação da vossa alma. Amém, queridos? Aleluia. Os irmãos podem se colocar em pé. Nós vamos continuar adorando e louvando o nome do nosso Deus. O próximo louvor que nós vamos cantar sobre o quão o nosso Deus é santo, o quanto Ele é grandioso e o quanto nós reconhecemos isso no nosso Deus. Não cante esse louvor da boca para fora. Canta esse louvor como exaltação e adoração ao nome do nosso Deus. Pode cantar. Cantando uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto. Sobre todos os tronos e domínios.
maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus. E nós sabemos que nada é pelos nossos esforços. Nós sabemos que nada é pela nossa força. A nossa força é Jesus. A nossa esperança está em Jesus. Nós não lutamos com as armas desse mundo. Nós somos um povo escolhido e separado para lutar com as armas a qual o Senhor nos explica, o Senhor nos relatou para nós. E nós vamos cantar um pouco sobre isso agora. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos.
Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, 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 maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém, glória a Deus. Queridos, vamos encerrar essa primeira parte. Vamos orar, depois eu tenho rápidos avisos, coisas rápidas, tá bom? Agradecemos, Senhor, o Teu nome, Te adoramos por esse momento, no qual o Senhor tem falado e visitado os nossos corações. Pedimos a Deus para que a cada instante o Senhor venha fortalecer a palavra que traga pelo Teu servo. E pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém.